Olá, eu sou a Mayra e hoje a gente vai falar sobre o livro Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Mas antes de eu começar a falar sobre esse livro, não esqueçam, se você gostar desse vídeo, de curtir o vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo e também de se inscrever no canal se você gostou de mim. Então, não esqueçam, isso ajuda muito o canal. E eu quero começar a falar sobre esse livrinho aqui da Helena Ferrante, que é pequeno, gente, mas ele é muito impactante, com a primeira frase do livro, que diz o seguinte: Uma tarde de abril, logo após o almoço, meu marido me comunicou que queria me deixar. Fez isso enquanto tirávamos a mesa. As crianças brigavam como sempre no outro cômodo, o cachorro sonhava resmungando ao lado do aquecedor. Então assim, não passava de um dia comum, onde as crianças brigavam, o cachorro dormia e o marido dela decidiu abandoná-la. E é sobre isso que esse livro vai falar, sobre o abandono. E não a separação, não o acordo entre os dois, mas o abandono total mesmo. Só que aparentemente isso era um problema recorrente no casal, porque Olga, logo depois desse abandono do marido, ela acha que o marido vai voltar. Ela acha que ele vai voltar porque ele não falou nem tchau para as crianças e nem levou nada de importante que era dele embora. Então ela fica nessa expectativa, nessa esperança. E quem foi Olga, né? Quem é Olga? Olga é uma pessoa sem individualidade. Ela abdicou da vida inteira dela pro marido. Ela abdicou da sua carreira profissional pra ir viajar com o marido. E a Olga até se compara com a personagem do livro que aparece bem no comecinho do livro, na página 12, que diz o seguinte: a mulher perdeu tudo, até o nome, talvez se chamasse Emília. Se tornou para todos a pobre coitada. Começamos a falar dela chamando-a desse jeito. A pobre coitada chorava, a pobre coitada gritava, a pobre coitada sofria, dilacerada pela ausência do homem vermelho suado, com os olhos verdes e perfídia. Então, gente, ela se comparou, ela chegou a se comparar com essa pobre coitada, que perdeu toda a individualidade dela, ela era conhecida só por pobre coitada mesmo. Só que lá pelos 10 dias de abandono, 10 dias depois que o marido de Olga abandonou ela, Olga começa a sentir um certo rancor. Então, até porque as visitas que o marido fazia para as crianças começou a se tornar cada vez mais rarefeita. Então, Olga sentia um rancor e esse rancor foi alimentado principalmente depois que ela descobriu que o marido deixou ela por outra mulher. Isso não é spoiler, tá bem no comecinho do livro. Spoiler seria se eu falasse qual mulher que é essa. Mas não falei. E o negócio dele deixar a Olga, dele abandonar a Olga, não é só o sentimento que a Olga sentia de abandono, mas era todas as responsabilidades que antes era do marido que se passou para ela. Que assim, o marido, lendo o livro, gente, a gente percebe que o marido faz o mínimo, assim. Então ele leva o cachorro para passear, ele faz as compras, ele que traz o dinheiro para dentro de casa, ele também ajuda com as crianças, nada mais que a obrigação dele, né? E tudo isso passa a ser obrigação só da Olga. Então, isso são características básicas do abandono, né, gente? É a pessoa dividir algumas tarefas e daí do nada é abandonada. Imagina o dinheiro, ela ficou sem dinheiro para criar 2 crianças. E desde o começo do livro, gente, dá para perceber a indignação da Olga com esse abandono. Ela não acredita, ela entra em desespero. E esse desespero, ele é contagioso, então passa pra gente, a gente fica desesperado também. E a narrativa também é em primeira pessoa, o que intensifica o desespero, né, gente? Intensifica essa sensação de desespero que passa para nós leitores. E a construção, a transformação do personagem durante a narrativa, ela é incrível, porque a Olga, ela é muito bem construída, ela é cheia de sentimentos e ela se muda, ela metamorfoseia muito durante o livro, né? Então, no começo do livro, Olga usava um vocabulário requintado, um vocabulário elegante, né? E quando ela é abandonada pelo marido, ela começa a usar um vocabulário obsceno, cheio de palavrões e tudo mais. Tudo muda, até a linguagem dela muda. Eu acho esse detalhe da linguagem muito importante. E Olga perde até os amigos dela, porque os amigos dela, quando ela comunica os amigos da separação, eles não se surpreendem. Ou seja, eles sabiam que alguma coisa estava acontecendo. Olga é a última a saber que ela estava sendo traída. Então, como diz o ditado, né, gente? Quem tem amigos assim não precisa de inimigos. E passa um pouco a narrativa, né? E a gente descobre que o Mário passa 34 dias sem dar as caras. Então ele some. Ele some a ponto de trocar o número de celular dele pra Olga não conseguir encontrá-lo. Então ele dá o sumiço por 34 dias e daí um dia ele comunica que ele vai visitar a casa, né? Como se nada tivesse acontecendo, gente. Como se ele não tivesse sumido, abandonado a família dele.
E nesse comunicado que ele vai visitar a casa, Olga prepara tudo, um cenário para fazer ele acreditar que ela e os filhos precisam dele novamente, precisam do carinho, do afeto, da atenção dele. Então ela usa um pouco os filhos para fazer ele acreditar que ela precisa dele novamente, que a família, os filhos precisam dele novamente. Só que ela consegue isso, ela não consegue isso. A única coisa que ela consegue é ele brigando com ela por ela estar usando um vocabulário vulgar perto dos filhos. Então, só nisso que eu contei pra vocês, já dá pra perceber, né, gente, o quão estrume Mário é. Ele é vulgo macho que, enfim, segue seus instintos e vai trair a outra pessoa. Enfim, dá muita raiva dele durante o livro, muita raiva. E uma parte importante do livro, gente, é um momento em que Olga começa a se autoanalisar, ela começa a refletir sobre ela mesma. Então, ela percebe o quão a vida dela foi destruída, foi dilacerada, e a vida dos filhos dela também, consequentemente, foi destruída por causa desse abandono de Mário. E ela começa a refletir sobre uma imagem que ela espanca o cão que era de Mário, né, a priori, ficou pra ela, e um dia ela vai passear no parque com ele e ele avança sobre uma mulher, e daí ela começa a espancar o cão, enfim, e daí ela começa a refletir tudo isso a partir dessa cena. E o livro é curtinho, gente, acho que eu já falei um tanto quanto do enredo dele, né, já deu pra vocês ficarem curiosos sobre o enredo dele. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as minhas reflexões sobre o livro. O livro, ele retrata muito bem a nossa dificuldade em lidar com finais de ciclos, que são finais, enfim, as coisas acabam. O livro, ele traz essa dificuldade que a gente tem em lidar com finais de ciclos que são construídos pelo amor romântico e pela sociedade patriarcal que a gente está inserido. Então, é muito difícil a morte, a separação, o abandono. Claro, o abandono, ele é muito difícil porque tem todo esse, eu falando do livro, né, tem todo esse negócio das responsabilidades, do dinheiro, enfim, de tudo, mas também mostra como Olga ficou fragilizada a partir desse abandono. E nessa autorreflexão que Olga faz, tem um processo de autodescoberta de Olga no meio de toda essa irracionalidade. Uma vez que depois de tanto tempo casada, ela se vê sozinha, tendo que descobrir seu próprio eu, sem as sombras de um homem, do homem que ela tomava como pilar na vida dela, que ditava regras, que colocava a sua opinião como única opinião conhecida dentro da casa, uma vez que é colocado para todas nós mulheres, né, que o homem é o formador de opinião, é o chefe da casa, é quem toma as decisões mais importantes. Então ela se vê sem essa figura principal, né? E ela fica toda confusa, ela fica toda perdida nos sentimentos, ela não consegue descobrir quem ela é por si mesma. Vocês veem a gravidade disso? E tem uma parte, gente, que o Mário deu joias pra Olga há um tempo atrás, quando eles ainda eram casados, claro. E essas joias pertenciam à avó do Mário. E toda vez que Olga coloca essas joias, o Mário diz que as joias ficam feias nela. E tem uma parte do livro que a Olga, ela vai e coloca as joias da avó do Mário, né, que o Mário deu pra ela, mesmo o Mário achando isso ridículo, mesmo ele achando isso extremamente feio. Isso mostra o início de uma independência dela, uma independência emocional dela perante a um amor romântico que foi construído por décadas no relacionamento. Esse amor romântico, ele é muito presente ainda na sociedade hoje em dia, mesmo com as lutas feministas, né, gente? Ainda se tem muito esse negócio de amor para sempre, casar, ter filhos, ter família e, enfim, se você tá infeliz numa relação, acaba com essa relação. Só que o fim desse ciclo é muito difícil para todas as mulheres, principalmente, né? Eu tenho a sensação, sendo mulher, né, que o fim de um relacionamento é mais difícil para uma mulher do que para um homem. E os dias de abandono no livro vão passando, uma vez que Olga tinha uma vida incrível. Eu não citei antes, mas ela era escritora e ela abdica tudo isso para viver as sombras do homem, para cuidar da casa e tudo mais. E no abandono ela se vê perdida, porque ela não tem mais a vida de escritora, ela não tem mais a vida com o homem dela.
Até porque falando de hoje em dia, né, o grande número de imposições que são feitas, hoje em dia, imagina antigamente, um grande número de imposições de que a mulher é dona da casa, é feita para cuidar do homem, como se o homem precisasse de algum cuidado, né, gente? Não precisa, adulto, é adulto como é adulto. Eu vejo muito isso trazendo pra minha realidade, né? Minha avó, ela fala assim, às vezes eu vou pro sítio, né, e meu namorado, ele fica sozinho aqui no apartamento, e minha avó fica absurdada, porque eu não tô aqui pra cuidar, pra fazer comida, pra limpar a casa, como se meu namorado não tivesse, sei lá, capacidade de cuidar de si mesmo, sabe? Eu entendo uma pessoa ter que ser cuidada quando ela tem necessidades especiais, isso eu entendo, mas uma pessoa que não tem nenhum tipo de necessidade especial tem condições de se cuidar, tem condições. Se não vai fazer comida, pede uma marmita, sabe? Eu fico indignada com esse pensamento arcaico, né? Aí fica a dúvida no final do livro, que é o final do livro, que eu não vou contar pra vocês, que é Olga dá a volta por cima ou ela se resigna como todas as mulheres pertencentes a uma classe social que continuam submissas a algum homem. O que acontece com Olga, né? Aí fica uma curiosidade pra vocês lerem o livro, né, gente? É isso que eu tinha pra falar sobre esse livro hoje. Espero que vocês tenham gostado das minhas reflexões. Eu tentei trazer muito pra atualidade o livro. E é isso, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e eu agradeço muito a todo mundo que ficou até aqui no vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.